Olá, você está no programa Alma Querida, no programa no qual nós respondemos os e-mails que nos são enviados pelos nossos queridos amigos. E esse primeiro e-mail me suscita a oportunidade de pedir assim: ô produção, que dê o nome de quem mandou, de onde veio, é homem ou mulher quem mandou esse e-mail? Está escrito só o seguinte: teoria do caos. Qual o paralelo entre a teoria do caos e Deus? Bem, qual o paralelo em primeiro lugar? Que a teoria do caos e Deus, a pessoa está colocando como paralelos, né? Duas teorias como se fossem paralelas, né? Eu não sei se é paralela, se é perpendicular ou se não, se é inclinada, mas uma coisa eu posso dizer, é que a teoria do caos é muito interessante. Quer dizer, o caos teria dado origem a tudo. Então, a teoria do caos é a teoria de um caos sábio, um caos criador. Tudo teria tido origem no caos. No início era o caos, e o caos depois se tornou tudo isso que está aí e que se chama cosmos. Cosmos, a palavra cosmos, né, vem do grego que quer dizer bonito, lindo. Tanto é que você tem a palavra cosmético, cosmetologia, compreende? Para falar de beleza. Os gregos é como se eles olhassem para o universo assim e dissessem cosmos. Ah, que coisa linda. Cósmico quer dizer lindo, maravilhoso, belo. Os romanos já tinham, os latinos tinham uma maneira diferente de falar, né? Olhava como se falasse mundos. Mundo quer dizer limpo, vem de mundus, quer dizer limpo. Tanto é que tem a palavra imundo, que quer dizer sujo, né? Imundície é sujeira, que seria o caos. Então, o caos teria dado origem ao cosmos. Você pode imaginar uma coisa dessa? Então você tem que imaginar inteligência no caos. E o caos seria universal. Se é universal, então não tem limites. Até que você chega à inteligência suprema do universo. Olha o caos, hein? Inteligência, se tem uma inteligência de origem ao cosmos, seria a inteligência suprema do universo. E teria dado origem a todas essas coisas belas que estão por aí. Então, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Quando Kardec estava escrevendo a codificação, estava escrevendo o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é exatamente essa: o que é Deus? Muitas pessoas estranham. Por que ele não perguntou quem é Deus? Ele perguntou o que é Deus. Ah? E a resposta do plano espiritual foi inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Agora, se você busca a causa primária de todas as coisas no caos, você tem que dar inteligência ao caos. Então já não é mais caos. Já não é uma coisa que a gente diz caótica. Por quê? Caótico significa aquilo que é desordenado. Ou seja, é algo que teria sido feito sem inteligência, sem critério. Então, se você pensa em Deus, na definição espírita, a inteligência suprema do universo, então não pode ser um caos, porque já tem inteligência. Causa primária de todas as coisas já é causa. Então, tudo aquilo que existe é causal e não casual. Causal significa que tem uma causa, e essa causa há de ser inteligente se o efeito é inteligente. E casual significa ao acaso, que não tem uma causa conhecida. Ao acaso, acontece por acontecer. A outra coisa é que o caos seria como se fosse o nada. E em filosofia a gente aprende, o nada, nada produz. O nada, nada produz. O nada, nada cria. Se alguma coisa há, né? Professor Mário Ferreira dos Santos, meu professor de filosofia, lá dos idos da juventude, né? Alguma coisa há. Se alguma coisa há, você tem que chegar a Deus. É os argumentos que ele usava para aqueles que são agnósticos. Agnósticos que não acreditam em Deus. Alguma coisa há. Como é que você pode afirmar que alguma coisa há? Você pode afirmar que você é alguma coisa. Mas e se eu sou o sonho de uma libélula? Então alguma coisa há. Uma libélula.
Mas e se a libera é alguma outra coisa, de outra coisa? Então alguma coisa há. E se há alguma coisa, essa alguma coisa tem que ter uma origem. E essa origem não pode ser o nada, porque o nada, nada origina, o nada, nada cria. O nada não pode dar origem a nada. O nada é o nada. Então, se existe o caos, já é alguma coisa. Então, se é alguma coisa, tem que ter algo que está por trás. Isto é o que está definido na primeira pergunta, ou seja, na primeira resposta do Livro dos Espíritos, que foi dada a primeira pergunta. O que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Agora, por que Kardec teria que perguntar o que e não quem? Porque se ele perguntasse quem, você teria que pensar numa pessoa. Você conhece alguma pessoa que seja infinita, ilimitada? Da maneira como nós pensamos aqui, as personalidades, ela tem sempre um corpo, que é gordo ou magro, alto ou baixo, dessa cor ou daquela cor, velho ou jovem. Tem sempre um corpo. E um corpo é algo que você pode tocar, ou senão é algo que você pode fechar os olhos e dele se lembrar. Você tem uma imagem dele. Acontece que Deus não pode ser objeto de imagem, nem de imaginação. É por isso que o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, e o segundo: não terás outros deuses diante de mim. E não farás para ti nenhuma imagem de Deus, nenhuma imagem de escultura, ou seja, física. Nem do que há em cima da terra, nem do que há abaixo da terra, das águas, dos mares, em cima, embaixo, ou nos ares. Você não pode fazer imagem de Deus. Porque no plano divino, que é o plano causal, não há imagens. É interessante isso, né? Não há imagens. E você não precisa de imagens, mas de uma essência mental, que é causal. Por isso chama causal, que dá causa. Aí, as religiões, os seres humanos evoluíram e foram fazendo imagens de Deus. Os egípcios tinham uma imagem, os hindus têm outra imagem, os romanos outras imagens. Quantas imagens? Quantos deuses? Cada deus tinha a sua imagem. Quantas e quantas imagens? E caminhamos até que vem Jesus e dá uma série de ensinamentos. E ele está sempre dizendo que nós temos que caminhar para esse plano da não imagem. Aquele que você não vê. Tá? Quando ele, depois da crucificação, ele aparece aos discípulos e eles avisam aquele apóstolo que estava ausente no dia, que era o Tomé. E o Tomé diz: eu não acredito. Mas ele apareceu assim: eu só acredito que é o mestre se eu conseguir tocar nas suas chagas. Só acredito vendo, aquela história, né? Eu só acredito vendo. Depois o Cristo aparece novamente e fala: Tomé, vem tocar. O Tomé está presente. Então ele vai e toca. Ah, mestre, eu acredito agora. E o Cristo diz: creste porque tocaste e vistes. Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Bem-aventurados aqueles que não veem, ou seja, aqueles que acreditam não nas coisas visíveis, mas nas invisíveis. Paulo fala muito das coisas invisíveis, aquilo que você não vê. Né? A esperança é a certeza daquilo que não se vê. Olha só que coisa linda a definição dele, daquilo que não se vê. Segurança daquilo que não se vê. Então, é de Deus. Nas esferas superiores, nós não temos imagens. Nós só podemos fazer imagens das coisas materiais. Quando você ama alguém de todo o seu coração, é uma coisa muito interessante, né? Depois você se separa dessa pessoa, pela morte, por outra circunstância qualquer. E vai ficando até que a imagem é como se desaparecesse. Mas a lembrança e o amor, não. Como eu gosto de dizer, é como se ficasse um perfume do outro. Até que um dia você não tem mais essa imagem. E aí você morre também, mas aquele amor continua. Tá? Até que um dia você reencarna, e quando você reencarna,
Você está passando pela vida e de repente aparece alguém na sua frente. Você olha para aquela pessoa e você se fixa, não naquela imagem, mas numa lembrança. Eu conheço você, não sei de onde. É interessante, não é? Eu conheço. Nossa, até parece que a gente já se conhece há tanto tempo. Mas não tem mais a imagem do passado. Mas acontece que o amor está ali. Não está ligado a esta imagem. Está ligado a um passado no qual a imagem desapareceu, mas a essência ficou. E a essência que fica é exatamente esse amor. Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Aquela imagem do outro fica. Até que quando você pensa, você não tem mais a imagem do outro. E é uma coisa muito interessante. Ainda, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu falava com uma pessoa a quem amo, né? E dando satisfação, dizendo, olha, eu quase que liguei para você para te acordar, porque eu sei que você conhece fulano de tal. Eu não conheço. Só de nome. Olha que interessante, né? Só de nome. E de vez em quando me acontece de que eu estou andando na rua, também estou fazendo alguma coisa, e me vem um nome à mente. Me vem um nome à mente. É para eu rezar para essa pessoa. Mas as pessoas, em relação a quem isso tem acontecido até hoje, são todas pessoas minhas conhecidas. Ou seja, pessoas de quem eu posso fazer imagens. Um dia, isso aconteceu mais de umas 5 vezes, uma meia dúzia de vezes, e eu fiz uma prece pedindo, meu Deus, eu vou ter que passar o dia sempre ligado a pessoas estranhas e rezando por A, por B e por C? E a resposta que veio foi, não, você tem que rezar por você. Porque quando você pensa, foi assim que eu captei, né? Quando você pensa na pessoa e você faz a imagem da pessoa, a sua energia já foi. E as energias dessa pessoa já vieram para você. Então o plano espiritual acredita que você seja capaz de lidar com isso. Então você vai lidar com essas influências dos outros. Então você tem que rezar para você. Mas hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu estava no meu trabalho e de repente veio o nome de uma pessoa que eu conheço de nome só, por se ter visto referência a essa pessoa em artigos, em jornais, em revistas, um intelectual que participa de um movimento muito importante no Brasil e no mundo. Aí eu liguei para essa outra pessoa perguntando, olha, é necessário que se faça preces por fulano de tal que eu não conheço, mas você conhece. Então talvez eu deva falar com você, para que você que tem a imagem, fazer com que chegue até esta pessoa as nossas vibrações. Eu rezo e você acompanha. E aí, como se do plano espiritual me dissesse, não é necessário. Você sabe quem é a pessoa e o plano espiritual, os mentores que pedem a você, que passam para você a sua obrigação de fazer uma vibração para essas pessoas, eles serão os canais, você não tem que recorrer a ninguém. Porque o nome das pessoas já é uma identificação. Você precisa só do nome. Aí eu fiquei imaginando, que coisa interessante, né? Nós temos os nomes das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos amigos. Mas nós temos nomes de pessoas também que nós não conhecemos. Nem temos a imagem, só temos a notícia. É alguém que faz isso, 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 isso. E nós nos relacionamos com essas pessoas mentalmente. Elas recebem as nossas vibrações. Por quê? Não é necessário que se tenha a imagem. E a realidade maior é invisível. É muito interessante esta afirmação que é mais atualmente da física quântica, né? A realidade é invisível. Aquilo que é real é invisível. Pode imaginar? Aquilo que é real é invisível. Então, o caos, você pode imaginar o caos, mas você pode ver o caos? Não pode. Você pode imaginar a inteligência suprema do universo, pode vê-la? Não. A causa primária de todas as coisas, pode vê-la? Não. O que que isso significa? É para lá que nós estamos andando, é para lá que nós estamos evoluindo.
Você acha que você vai compreender isso? Será que você vai compreender que você está evoluindo para um mundo sem formas e sem imagens? Esse mundo sem formas e sem imagens, a gente chama de plano causal das esferas espirituais, é dos espíritos muito superiores. Nós sempre os expressamos, os entendemos como imagens. Nós expressamos um anjo com asas, ou seja, a capacidade de se deslocar muito rapidamente e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como uma luz, muitas vezes, um facho de luz, e esses espíritos superiores sempre é como se eles prescindissem. Eles dissessem, eu não preciso de imagens, mas eles podem se apresentar com qualquer imagem. Por quê? Porque as imagens são do plano concreto, plano mental concreto, ou do plano astral. A matéria do plano concreto e do plano astral, principalmente, é extremamente suscetível de ser moldada. É por isso também que um obsessor pode tomar a imagem de quem ele quiser para te assustar ou até para te enganar. Nós precisamos tomar muito cuidado com as imagens que nós fazemos. Os nossos irmãos que nos acompanham e que são os obsessores, aqueles que nos amam, né? O obsessor é quem nos ama muito. Ele fala assim, eu te odeio, isso, aquilo, mas ele ama. Se ele odiasse tanto, ele iria embora. Vai ficar perto de quem faz mal, mas ele fica. Ah, por quê? Porque ele tem que desintegrar uma energia negativa que te prende a ele. E essa energia negativa só se desintegra. Ou com o seu amor por ele, ou com o amor dele por você. Tem que haver uma virada. Então, ele fica grudado a você e te atrapalha. Como? Pondo imagens na sua cabeça. Imagem de que você é rejeitado ou rejeitada. Imagem de que você não vale. Imagem de que você é menos que os outros. Imagens, imagens, imagens. Às vezes você anda na rua e eles estão manipulando, como se fosse um barbantinho, né? Puxando cordéis, puxando braços, pernas e mãos de fantoches e de marionetes. Estão te atrapalhando. E quando fazem isso, eles fazem você ter imagens. Você é menos que os outros. Então faz imagem de você sendo rejeitado na escola, sendo rejeitado por aquela pessoa que você queria que desse uma atenção. Então, imagens, imagens, imagens. Daí, o cuidado que nós temos que ter com as imagens que nós mantemos na nossa mente. E olha, o Evangelho é um repositório de conselhos, de imagens positivas. Então nós até temos uma prática que é de ensinar as pessoas a mudarem energias de lembranças, mudando as imagens. Tira a energia de uma imagem e põe em outra imagem, mas só que você precisa ser o dono das suas imagens, não ficar escravo das imagens que fazem para você a partir do plano espiritual mais próximo de você, que é aquele plano mais inferior, que tem a ver com as nossas inferioridades. Então, como é que você faz essa transferência de energia de uma imagem para outra? Tem aquela imagem que está te obsedando, tá? Muito intensa, da qual você não consegue se lembrar. E quando você fica numa situação dessa, é como se você ficasse emparedado. E aí você fica fazendo uma coisa indevida, né? Eu quero esquecer. Eu quero esquecer. Esquecer de quê? Eu não quero me lembrar. Se tirou não falar, eu quero me lembrar de quê? E aí você fica com aquela imagem na sua cabeça. O que é necessário fazer? É necessário você desenergetizar esta imagem. E quando você faz o processo de desenergetizar a imagem que está na sua cabeça, você começa a ter liberdade de pensar. E como é que você faz isso? É importantíssimo você ter uma relação de metas. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Você tem uma relação de metas. E nessa relação de metas você precisa ter o quê? Imagens das suas metas. Faça imagens das suas metas. Aí você imagine aquela imagem da qual você não quer nada, com a qual você não quer sintonia, a imagem que você quer desenergetizar na sua mente, e começa a usar a energia que está nela para energetizar as outras imagens. Então você pode pensar naquela imagem, inspirar mentalizando que você está inspirando a energia daquela imagem que você quer apagar, e põe essa energia numa outra imagem. Você vai fazendo isso, é assim que um yogi faz. Então você vai tendo
a capacidade de tirar a energia da imagem negativa e pôr nas imagens positivas. Agora você só imagine a situação do obsessor que está manipulando os cordéis para você ficar com aquela imagem negativa. Daqui a pouco ele fala assim, mas que coisa, esse chato, eu estou fazendo uma imagem para ele ficar mal, ele está usando a minha energia, a energia que eu pus nessa imagem, ele está usando para conseguir as metas deles. E daqui a pouco ele pega e apaga aquela imagem da sua mente para que você não fique usando aquela energia para alcançar suas metas. É isso o que você deve fazer para você se livrar da obsessão de algumas imagens. Mas para isso você precisa aprender o quê? O que nós sempre já falamos. Você precisa aprender a fazer imagens. Imagens de metas. Você fazendo isso, você se transformou numa espécie de roteirista da sua própria vida. Se você não tem metas, então você fica como se fosse aquilo que nós falamos de um motorista que dirige pelo retrovisor. Você sabe muito bem de onde você está querendo sair, mas você não sabe aonde você está querendo chegar. E quem não sabe para onde quer ir, pode chegar a lugar nenhum. Então, vamos ter uma relação de metas bem positivas, daquelas que o Cristo nos deu. Nós vamos voltar a falar sobre isso oportunamente. Por hora nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta. Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. E nós vamos responder mais um e-mail. Esse aqui diz o seguinte: o Espiritismo já foi uma ciência? E o missivista diz: olá, doutor Adão, é um prazer enorme poder me comunicar com você. Outro dia me deparei com um artigo em uma banca que me deixou chateada. Dizia assim: o Espiritismo deveria ter continuado a ser uma ciência. Como já ouvi várias vezes pessoas dizerem que o Espiritismo não é uma religião, gostaria de um esclarecimento. O que é o Espiritismo? Ele já foi considerado uma ciência? Há provas do que a doutrina espírita prega ou são apenas suposições nas quais devemos ter fé? Sou espírita desde que nasci e acredito que esta resposta não mudará a minha concepção. Apenas gostaria de tirar esta dúvida. Obrigada. Minha querida, o que é a doutrina espírita? Por que tem o nome de doutrina? E não fala religião espírita, ciência espírita ou filosofia espírita? Mas nós podemos falar religião espírita, filosofia espírita, ciência espírita. Por quê? Chama-se doutrina, porque tem os três aspectos. Um aspecto de religião, que é o lado moral. O aspecto científico, que é aquilo que é suscetível de ser pesquisado. E o aspecto filosófico, aquilo que especula, que mostra como é que você deve raciocinar. Mas você raciocina de uma maneira que te traz fé. A fé de que Kardec fala, né, que diz assim, fé é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A razão, o racional. O racional, de um lado, tem a filosofia, que só fala com conceitos, trabalha com conceitos a nível mental. De outro lado, é a razão pesquisando a matéria, é a ciência. Então nós temos ciência, filosofia e religião. Ocupando-se de quê? Do real, daquilo que nós chamamos de real. O que é o real? Nós terminamos de dizer no bloco anterior que se afirma, né? O real é invisível. Se é invisível, então não poderia ser objeto de ciência, da pesquisa científica de laboratório. Uma das coisas que nós mais achamos, mais gostamos de falar e que achamos isso sumamente interessante é o entusiasmo com que Kardec fala da ciência no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda parte, primeiro ele transcreve lá as falas de Jesus, ele falando os 10 mandamentos, depois ele fala do Cristo, depois ele fala do Espiritismo. E aí ele fala da aliança da ciência com a religião. E fala que no tempo do Cristo, tais coisas que eram ditas não podiam ser muito entendidas. Hoje que a ciência avançou tanto, e aí ele fala das coisas maravilhosas das conquistas científicas em 1860. Então, sempre que nós lemos isto, nós ficamos pensando,
Deus, o que o Kardec diria hoje, na época da física quântica, em que as provas são totalmente diferentes? Está aí afirmativas, testes dizendo como é que a mente afeta a matéria. O Dr. Omoto fazendo pesquisas com partículas de água, lâminas de água lá no Japão, e mostrando como é que a prece interfere na cristalização da água. Os terapeutas, nós somos um especialista nessa área, de vidas passadas, pesquisando e com provas concludentes da reencarnação. Entretanto, há pessoas que fecham os olhos a tudo isto. Então, minha querida, há um aspecto científico no Espiritismo. Esse aspecto científico, se nós formos levar em termos de doutrina, lá do passado 1860, nós diremos, livro dos médiuns. Então vai falar como é que se dá as comunicações entre o plano espiritual e o plano material. E isso foi objeto de pesquisa no início do Espiritismo. Eu me lembro que na minha juventude, as sessões espíritas mais concorridas e os centros espíritas mais famosos eram aqueles que faziam o quê? Sessões de materialização. Há um livro maravilhoso chamado Materializações Luminosas. Eu não me lembro o nome do autor agora, mas seria muito interessante você ver. Materializações Luminosas. Então ali fala de como aquilo foi feito, dos cuidados que eram tomados, dos critérios científicos que eram tomados para se fazer aquele tipo de pesquisa, aquele tipo de constatação. Materialização. Depois, as sessões que eram mais também concorridas, muito concorridas, eram as sessões de cura espiritual. Veja, nós passamos da materialização, matéria, algo que precisava ser visto. O espírito que vinha e era fotografado, identificado. Está com as mesmas vestes, a mesma cara, aquele espírito. Então, isso era ciência. Depois, passou para uma coisa que não era tão material, mas eram as sessões de cura. Mas a cura espiritual precisava de um bisturi, que o médico espiritual incorporado muitas vezes cortava a carne do paciente. Ficava como que uma marca. É como se nós precisássemos disto. Depois, o que aconteceu? A sessão de cura evoluiu. Então, as entidades tiravam coisas de dentro de corpos, e faziam desaparecer tumores. E isto sem cortar. Hoje já se fala em tratamento à distância, é a mente, não é mais necessário. É como se Deus desse o brinquedinho de acordo com a nossa idade. Hoje nós já estamos extremamente desenvolvidos em termos de ciência, como eu disse, eu gostaria muito de pensar o que o Kardec diria hoje, sobre, quando ele fala a aliança da ciência com a religião. E hoje, então, hoje é simplesmente extraordinária a constatação que nós podemos fazer de tudo aquilo que a doutrina afirma. Mas algumas pessoas não se dão conta disto e preferem acreditar no contrário. É como se pretendesse fechar os olhos. Às vezes nós lemos algumas obras dos nossos irmãos, por exemplo, evangélicos. São obras magníficas, mas há algumas passagens que deixam muito a desejar. Por exemplo, ainda ontem mesmo, à noite, examinávamos um livro em que o autor falava da criação. E como é que ele fala da criação do homem e que o homem é um ser material no qual Deus colocou a sua vida. Ele fala, porque está se referindo a quê? Aquela passagem, ele transcreve a passagem. E Deus criou o homem, do pó da terra o criou e insuflou nas suas narinas o sopro de vida. Ele disse, essa vida é a vida divina. Ele não leva em consideração que no primeiro capítulo do Gênesis está escrito, e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. É a criação daquilo que nós chamamos de princípio inteligente. E esse princípio inteligente que vai evoluir, chega um momento na evolução, milênios que passam dessa criação do sexto dia para aquela criação do Adão e Eva no jardim, do Adão no jardim do Éden. E depois de um lado, ou seja, de uma costela, lado, foi feito a mulher, ou seja, um polo, quando nós como andrógenos evoluímos. Quer dizer,
Então as escrituras são interpretadas daquela maneira que o Cristo verberou. A letra mata, o Espírito vivifica. São pessoas que ficam escravos da letra e de uma letra, nem vem o resto. Não vem o resto. Né? A letra mata, o Espírito vivifica. Então, nós estamos caminhando por um momento em que tudo isso fica comprovado, que não é mais aquilo. Então não tem cabimento afirmar que Deus se colocou lá na terra, na matéria, que Deus divinizou aquela matéria. Aí o que eles fazem? Como acreditam nesta criação, vem lá aquela passagem que está em Hebreus, né? Ao homem só é dado morrer uma vez, depois do que vem o juízo. Então não existe reencarnação. Ora, está escrito naquela da segunda criação, que é a criação do homem na matéria, há um pedaço, uma parte, um versículo até que a Igreja Católica usa no ofício de encomendação, né? És pó e em pó te tornarás. A segunda criação, que é o homem material, esse morre. Cada encarnação só morre uma vez. Mas o princípio inteligente que está na primeira criação, no Gênesis capítulo 1, que eles não falam disto, esse não morre, porque se morresse é a mesma coisa que dizer, se é a imagem e semelhança de Deus, que Deus também poderia morrer. Esse não morre, mas vive muitas vezes. Depois usam coisas como esta, né? O homem só é dado morrer uma vez, depois do que vem o juízo. Então não há uma segunda morte. Não é possível haver reencarnação. Outra coisa, né? Não há acepção de pessoas. Deus diz não há acepção de pessoas. Se não há acepção de pessoas, se todos são tratados igualmente, por que um nasce aleijado e o outro nasce muito bem? E se não há acepção de pessoas, mas isso não está na Bíblia. A Bíblia não dá essa resposta. Claro que dá. Quando Jesus fala com Ananias para ir atender o Paulo de Tarso, diz assim, vai lá e cuida dos olhos dele, ele vai ver. E ele é para mim, e o Ananias fala, mas Senhor, esse cara mata os seus santos, ele está aí comandado para prender a gente e levar para Jerusalém. Se for o caso, ele vai até nos matar apedrejados. E Jesus diz, vai, ele é para mim um vaso eleito, desde o ventre da mãe. Isso, como é que é? O Paulo foi e eu não. Desde o ventre da mãe, é um vaso eleito para levar o meu evangelho a todas as nações, e eu hei de mostrar. Veja só, se ele foi isso, muitos outros profetas também dizem, fui eleito desde o ventre da minha mãe. Então há acepção de pessoas. Se não há acepção de pessoas, por que uns são eleitos desde antes de nascer e outros nascem aleijados? Como é que se explica isso? Deus seria injusto e fica uma aberração a própria Escritura. Sem a reencarnação e sem a doutrina espírita. Doutrina, que é filosofia, ciência e religião, o conjunto dos três. Então nós dissemos, livro dos médiuns fala da ciência. E da filosofia, o livro dos espíritos. É interessante, para você ter uma ideia, minha querida, o Miramês, que é um espírito que se manifestava através de um médium mineiro, João Nunes Maia, ele escreveu uma série. A série tem 20 livros, ou 22, uma coisa assim, mas tem mais de 20, tem 20 livros ou mais. E essa série se chama Filosofia Espírita. E trata exatamente só de comentar o livro dos Espíritos. 20 livros sobre filosofia espírita para comentar o livro dos Espíritos. Agora, essa é filosofia, o livro dos Espíritos. Ciência, o livro dos médiuns, materializações luminosas, fenômenos de cura, tal, etc. E religião. Kardec, quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que os ensinamentos do Cristo podem ser divididos em 5 partes. Os fenômenos, os milagres, etc. E a parte moral, o ensinamento moral. Muitas pessoas questionam os milagres, muitos outros questionam os fenômenos, mas a parte moral ninguém pode questionar. Que é exatamente como é que nós devemos viver aqui. Viver a lei de Deus que está na nossa consciência. E Kardec começa o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente com a lei. Ele diz assim, não vim destruir a lei. E fala dos 10 mandamentos, depois como é que Jesus resumiu isto no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isto resume a lei e os profetas, e disse ele. Tá? E depois o Kardec vai falar nesse primeiro capítulo, ele vai falar também da aliança da ciência com a religião e da nova era. Quando ele fala nova era, ele está falando em 1860, que ele já estava considerando a nova era. Imagine hoje, então. E depois ele escreve, sempre transcrevendo as frases do Cristo sobre os ensinamentos morais, como é que aí é a parte de religião, aquilo que fala o coração.
Existe uma lei de Deus que está na sua consciência. Você evolui para um planeta melhor, para compor um mundo melhor, no qual Cristo vai mandar. Meu reino não é deste mundo, é o segundo. E como é que você faz isto? Para quê? Como é que é esse mundo maravilhoso? O 3º capítulo vai explicar. A casa do Pai é muitas moradas. Como é que você chega lá? O 4º capítulo vai explicar. Através de muitas encarnações. Ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo. E como é que liga uma encarnação à outra? O 5º capítulo vai explicar. O karma. Então vai falar das causas anteriores das aflições, das causas atuais. Dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. As aflições e as consolações. O 6º capítulo, como é que você vai saber que você vai ser consolado? Com o conhecimento da verdade, é o 6º capítulo. E como é que você vai saber o quê? Esse conhecimento. Que conhecimento você vai ter? Da humildade, que é o 7º capítulo, da pureza de coração, que é o 8º, da mansuetude e da paz, que é o 9º, compreende? De você vai ter que perdoar o seu semelhante, amar o seu semelhante, ser misericordioso, que é o 10º, amar o próximo como a si mesmo, que é o 11º. Você vai descobrir que o inimigo também é próximo, é o 12º. Você vai aprender que você não está aqui para fazer qualquer coisa, para ficar aparecendo, que tudo tem que ser feito para Deus. Não saiba a mão esquerda o que faz a direita, que é o 13º. Você vai saber que você vai aprender tudo isso. Se não aprende numa encarnação, aprende em outra, porque você vem, vai ter papai outra vez, mamãe outra vez, que vai te ensinar tudo. Você fica velho e endurecido, morre e volta para ser criança, para ser suscetível de ser ensinado. E aí, o que acontece? É o 14º capítulo, honrarás a teu pai e tua mãe. Se você aprende tudo na sua família, com pai e mãe, o que você vai aprender? Principalmente o que o Cristo ensinou. Fora da caridade não há salvação, que é o amor ao seu semelhante. Agora, amor em ação, não é só ficar falando. E para isso você tem que praticar a caridade. Para fazer isso, você vai ter que fazer o quê? Decidir que você vai servir a Deus, você vai seguir a vontade de Deus, é o 16º capítulo. Não poder servir a Deus e ao mundo. Veja como vai encadeando a moral, que é o aspecto religioso. Você não pode servir a Deus e ao mundo. E se você vai servir a Deus, para quê? Para você cumprir um propósito da sua existência, que está no 17º. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Mas como é que você vai cumprir esse propósito? Você precisa aceitar o chamado que Deus te faz, ou você rejeita. Se você rejeita, você não vai ser escolhido. Agora, se você aceita, você tem que estar pronto. E se você está pronto, não importa quando você começa, você vai ter a felicidade da espiritualidade. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Como é que você faz para ser escolhido? Disponha-se e tenha fé. 19º, a fé que transporta montanhas. E na hora que você é escolhido, não importa que você chegou agora ou no fim do dia. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, os trabalhadores da última hora. Vão receber o mesmo salário. Por que parece injusto? Qual é o salário do cristão, daquele que faz a vontade de Deus? O salário é o gozo do Senhor. E o que é você fazer a vontade de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. No momento que você faz isso, termina a sua jornada. E como é que você vai saber que você está sendo chamado pela pessoa certa, pelo Cristo? Então é o cuidado, está escrito lá, o cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. Qual é a característica de um falso profeta? E qual é a característica do Cristo? A característica do Cristo é a união. Do falso profeta é a desunião. Esse é o 21º capítulo, falso Cristo e falsos profetas. O 22º, não separe o homem o que Deus uniu. É como se fosse uma resposta ao primeiro, ao capítulo anterior. Não separe o homem o que Deus uniu. E se você não separa, não há separações, nós dissemos agora há pouco, se você joga alguém fora vai ter que ir buscar. Se não separa, o que é que acontece? Você se une. Então, vai ser o quê? Você vai, de alguma forma, estabelecer uma união com o seu semelhante. Eu e você somos um. Lá no tempo de Moisés era eu sou eu, você é você, nós somos inimigos. Jesus, eu sou eu, você é você, nós somos irmãos. É o frater, a fraternidade. Nova era, eu sou eu, você é você, nós somos um. Até um site na internet sobre somos um. ST1, somos todos um. ST1 é o nome
do site. Né? STUM, né? ST1, somos todos um, é o nome do site. Então você vai descobrir isto. E para fazer isto, você vai fazer brilhar a sua luz. Para quê? Para ajudar o seu semelhante. E para brilhar a luz, você tem que fazer o quê? Pede luz. Busque luz. Bata para abrir. É o que nós chamamos pebubá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí vem o 26º capítulo, diz assim, dê de graça o que você de graça recebeu. E o 27º é pedir e obtereis. E o 28º ensina você a pedir, ensina você a falar com Deus. É o repositório de preces, uma coletânea de preces espíritas que está no fim do Evangelho. Então nós temos as três vertentes. Filosofia, o livro dos Espíritos. Ciência, o livro dos Médiuns. Religião, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí você tem um corpo, que é um corpo o quê? Doutrinário. Por isso que se chama doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos. Abençoe Kardec, abençoe o Espírito da Verdade, abençoe o Cristo e todos aqueles que se dignaram a se ocupar de nós, trazendo-nos essa coisa tão maravilhosa que é a doutrina espírita. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.